Meus irmãos, boa noite, paz e graça. Deus abençoe os irmãos de uma forma poderosa, grandiosa. A palavra em que nós ouviremos nesta noite venha ser uma palavra que venha nos ensinar, que venha trazer para nós esperança, que venha trazer para nós estrutura espiritual, que de alguma forma venhamos ser alertados naquilo que Deus quer nos alertar como crentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 ao 9. Como nós já dissemos, nós estaremos realizando uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós iremos, sem tanta pressa, sem tanta correria, nós iremos sessão por sessão, né? Então, nós gostaríamos que os irmãos abrissem aí o texto sagrado, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Todos abriram? Amém? Amém. Então vamos ler. Eu leio e os irmãos acompanham, tá bom? Como sempre. Diz assim: admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já recebeste, seja anátema. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, ainda na Tua presença, Senhor, desta feita nós pedimos auxílio do Teu Espírito, ó Pai, para a explanação da Tua Palavra, para o ensinamento para o Teu povo, ó Deus, povo este, ó Deus, que também me inclua, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, fala por meio do Teu Espírito aos corações aqui presentes, e que de alguma forma, Senhor, lições sejam aplicadas para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, ser com este povo que aqui está, ser também, ó Deus, com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eterno Deus, esta é a Tua igreja, esta é o Teu povo, Senhor, pelo qual o Senhor salvou lá na cruz do Calvário. Por isso eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que os corações, ó Deus, nesta noite, estejam debruçados aos Teus pés. Que os corações, ó Deus, nesta noite, estejam rendidos, ó Deus, ao Teu Espírito, para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos,
domingo nós introduzimos a série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e demos uma breve introdução, e nele podemos ver a defesa do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério, quanto ao seu apostolado. E nós podemos, irmãos, fazer isso de forma que todos os irmãos pudessem compreender. O apóstolo diz no prefácio, na introdução da carta, ele dizendo que o seu chamado, ele não veio por meio de homens, não foi homens que chamou, e não veio por intermédio de homem algum. Então todo o chamado de Paulo foi especificamente, foi totalmente vindo do Senhor da igreja. Porque nós falamos anteriormente, domingo, que havia esse questionamento quanto ao apostolado de Paulo. E por uma razão, quem sabe, é uma razão até correta, pelo fato de que essa indagação no que se refere ao apostolado, se havia justamente, meus irmãos, como até hoje há, em nosso entendimento cristão reformado, de que não há mais nenhum chamado para o apostolado. Nós já falamos domingo, e é bom repetir pelo fato de que hoje nós vemos tantas pessoas se autodenominando apóstolo, mas havia alguns pré-requisitos para ser apóstolo. Por isso nós, cristãos reformados, e muitas outras igrejas ainda cristãs aí não aceitam este ofício, de apóstolo. Então, quando você ouvir falar nisto, dá para você perceber, dá para você entender que não é uma igreja que segue os princípios bíblicos quanto ao apostolado. Porque para ser apóstolo, os pré-requisitos era ter sido chamado pelo próprio Senhor, ter andado com Ele e ter sido testemunha oculares da sua ressurreição. Este era alguns pré-requisitos que os irmãos não devem esquecer, de que para ser apóstolo era necessário ter sido chamado pelo Senhor, ter acompanhado Ele no seu ministério, ou ter sido enviado por Ele, como também ser testemunha da sua ressurreição. E como alguns questionavam o chamado de Paulo para o apostolado, talvez fosse justamente nessa linha de pensamento, porque Paulo não havia andado com Cristo encarnado, Cristo pessoalmente, assim como os 12 andaram, Paulo não presenciou, não foi testemunha da ressurreição. Então, talvez por isso houvesse este questionamento. Porque os que questionavam não sabiam que Paulo tinha sim sido chamado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Quando Jesus aparece para ele
ele já ressurreto, ele já morto, já ressurreto, já tendo sido assunto ao céu, já tendo sido elevado ao céu, ele aparece para Paulo. E diante daquele episódio, diante daquela situação ali, como os irmãos sabem, que este evento aconteceu quando Paulo ia para Damasco perseguir a igreja do Senhor. Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E lá ele ia. E o Senhor Jesus aparece para ele. E naquele evento, naquele acontecimento, diz o texto que uma forte luz aparece, Saulo cai por terra e pergunta: para quem és tu, Senhor? E ele diz, Jesus diz: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Então, meus irmãos, esse foi o chamado do apostolado de Paulo. O próprio Senhor, assim como os demais apóstolos, Paulo também foi chamado pelo próprio Jesus. E aí nós podemos ver, se não quiserem ler o texto posteriormente, vemos ele confirmando para o profeta Ananias este chamado. Paulo chegou naquela forte luz que aparece, ele vai para a casa de Judas, em uma rua chamada Rua Direita, e está lá orando. E o Senhor chama Ananias, o profeta Ananias, e diz: olha, vai até a casa de Judas. Não é Judas Iscariotes, nem é Judas, irmão de Jesus, mas era um Judas que lá estava, que morava nesta rua, possivelmente fosse alguém da igreja. E lá, Paulo hospedou, deficiente visual, da sua visão, por aquele evento que aconteceu, e está lá orando. E o Senhor, vendo que ele está orando, levanta Ananias. Ananias até teme em ir, porque pela fama de Paulo, que era um homem ferrenho na sua perseguição. Mas Jesus disse: olha, vai, porque este será para mim um vaso, um instrumento, que levará o meu evangelho aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Aí está a confirmação do chamado. Então foi isto, irmãos, que nós vimos lá no prefácio da carta de Paulo. E agora, meus irmãos, no texto que nós lemos, nós vemos justamente o autor da carta, o apóstolo Paulo. A igreja da Galácia, ela foi plantada, melhor dizendo, justamente nas viagens missionárias que Paulo fez, já executando o seu ministério de apóstolo. A palavra apóstolo, os irmãos bem sabem que significa justamente enviado. E como eu disse anteriormente, que nós não temos mais apóstolo, não reconhecemos mais esse ofício, mas a função existe porque ela é efetuada pelos missionários que estão sendo enviados para regiões do nosso Brasil como no exterior, como nós temos visto nos cultos de missões que nós fazemos aqui. Então, Paulo
planta estas igrejas na Galácia. E lá, meus irmãos, com esta igreja plantada, ele fortalece na doutrina de Cristo, na palavra de Deus. Era uma igreja que tinha vivenciado experiências, testemunhos vivos do que era a palavra de Deus. Eram irmãos que haviam crido em Cristo e na palavra que era ensinada, que era pregada cotidianamente. Então era uma igreja que havia uma certa estrutura doutrinária. Mas o que parece, irmãos, nesse texto, é que como em toda igreja há aqueles que são sempre neófitos, sempre novos, que parecem, meus irmãos, não compreender, não assimilar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra, e continua sendo menino, continua, irmãos, atendendo, ouvindo ventos de doutrinas, doutrinas estas que querem afastá-los do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, havia em meio à igreja da Galácia irmãos que tinha este sentimento, tinha estas práticas, essas atitudes de dar ouvido àquilo que era ensinado fora das Escrituras. Queridos irmãos, querida igreja de Rio Tinto, presbiteriana de Rio Tinto, nós somos desafiados a cada instante da nossa vida. Porque filosofias, falácias e muitas outras coisas têm surgido em nosso mundo. Talvez para os irmãos, quando se percebe alguma espécie de comentários que leva, de ensinamentos que leva a gente a ficar alerta. Possivelmente os irmãos podem pensar que isto são coisas dos últimos dias. Pode ser que os irmãos pensem que alguém apostatar da fé seja coisas que não existiam anteriormente. Pelo que nós vemos no texto, meus irmãos, e isto que nós vemos hoje é um reflexo daquilo que havia antes. Por isso que a igreja de Cristo, por isso que a igreja do Senhor não pode esquecer de a cada dia, a cada instante, inculcar o ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, ficar alheios, ouvindo uma informação aqui, ouvindo uma informação ali, ouvindo um ensinamento aqui, ouvindo um ensinamento ali, e ficando assim como quem misto no seu pensamento, com os seus pensamentos misturados. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é único. E não podemos, meus irmãos, dar ouvido ou inclinar os nossos ouvidos a falácias, a ensinamentos que não condiz com o Evangelho que nós ouvimos. Assim estava, meus queridos, aquela igreja, aqueles irmãos.
E o apóstolo Paulo introduz, irmãos, nesta sessão, dizendo assim, gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que os irmãos possam acompanhar a leitura. Diz assim, versículo 6, admiro-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, vejamos o versículo 7 também, que diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então aqui, queridos, está uma briga de entendimento. Paulo estava sabendo da intromissão. Paulo estava sabendo agora que haviam alguns irmãos que estavam se distanciando do verdadeiro Evangelho. E aí ele diz, admiro-me, porque estás passando tão depressa para daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a atitude daqueles irmãos causou um espanto, porque pensando Paulo, aqueles irmãos, eles estavam com seus alicerces bem estruturados. Então ele utiliza, irmãos, essa palavra, admiro-me, como uma expressão de decepção, como uma expressão de alguém que teve uma informação e causou nele uma angústia. Essa expressão, este verbo de admiração, irmãos, ela pode ser um verbo, ela pode transmitir um sentido tanto positivo como negativo. Admiração, ela pode trazer um sentido positivo. Por exemplo, algo que acontece na sua vida, você fica admirado, você fica transtornado com o benefício de algo de bom que aconteceu em sua vida. De algo positivo que aconteceu na sua vida. Você fica maravilhado. Neste caso aqui, específico, neste caso aqui, de que o apóstolo Paulo estava falando, era uma admiração que transmitia uma ideia negativa. Como pode? É como se ele dissesse, como pode vocês tão depressa estar passando para outro evangelho? Esse sentimento de decepção de Paulo, quando aqueles irmãos, causou uma grande surpresa. Causou para Paulo um assombro grande pelas informações que ele recebeu quanto à atitude daqueles irmãos. Os ventos de doutrinas, as informações, os falsos ensinamentos estavam contrariando, estava fazendo com que aqueles irmãos tomassem uma outra posição. O que, meus irmãos, transmite justamente uma insegurança na fé. Nós não podemos ser inseguros na fé que abraçamos
em Cristo Jesus. Ele continua dizendo que estás passando tão depressa. A ideia que essa expressão nos transmite é uma ideia de que, com facilidade, aqueles irmãos ouviam e logo se derramava e logo abraçava. A ideia que esse texto transmite nos irmãos é que os irmãos haviam esquecido de que a graça de Deus em Cristo Jesus, a qual eles abraçaram no aceitar a Cristo, tinha ficado para trás. E aí ele diz: olha, admiro-me que tão depressa tem passado para outro evangelho. Queridos, somente o evangelho de Cristo tem poder de transformar a vida de um homem pecador, assim como eu e como você. E não necessitamos, meus irmãos, de mais nada. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, aos irmãos colossenses, ele diz assim: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, este Jesus, a qual estava sendo, de alguma forma, sendo substituído, deixado para trás, era aquele que tinha libertado aqueles irmãos das trevas. E transportado, ou seja, levado para o reino do Filho de Cristo, o reino do seu amor. Toda atitude, meus irmãos, que nós tomamos quando nós deixamos o Evangelho, deixamos aquilo que nós temos aprendido, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos rejeitando a graça de Cristo. Então, este sentimento que o apóstolo Paulo transmite de decepção era por esta causa. Então ele diz: olha, admiro-me porque tão depressa está passando. Ou seja, eles estão abandonando, eles estão deixando para trás, eles estão justamente, irmãos, inclinados a uma recusa da pessoa de Cristo e do seu Evangelho. Meus irmãos, esses ensinamentos consistiam justamente em ensinamentos de um grupo chamado judaizantes. Este grupo, eu falei domingo, é bom que a gente repita, porque são palavras que nós não ouvimos todos os dias, mas era um grupo de judaizantes que era chamado dessa maneira porque eles queriam que a igreja continuasse com as práticas da lei. Eles diziam que o sacrifício de Cristo não era suficiente, havia a necessidade de continuar praticando os ritos da lei.
Por exemplo, a circuncisão. Por exemplo, os sacrifícios de animais, os sacrifícios que a lei havia colocado. Então, as controvérsias, as discussões surgidas no entorno da igreja e na própria igreja eram estas. Olha, Cristo morreu, Cristo salvou, mas é necessário que continuemos. Se nós olharmos, irmãos, lá no livro de Atos, Paulo combateu estes mesmos judaizantes, lá que eram da igreja que era de Tessalônica, que também perturbavam lá a igreja de Tessalônica. E eram homens violentos, eram homens que queriam implantar à força o seu ensinamento, ao ponto de Paulo ser retirado para não ser agredido ou violentado, sofrer algum tipo de violência. Foi tirado do meio para que não sofresse tal coisa, justamente porque este grupo queria implantar à força a sua filosofia, o seu ensinamento. E o ensinamento era este: a circuncisão e todo o rito da lei. Então aqueles irmãos, ouvindo isto, cediam. E Paulo diz: olha, vocês estão passando tão depressa. Então, mais uma vez, a ideia que transmite é como se fosse algo que estava acontecendo urgente. Logo, as pessoas, os irmãos, cediam. Como está a sua fé? Como está o seu pensamento, meus irmãos? Como está o seu coração diante da palavra de Deus que você tem aprendido por todo esse tempo? O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse: permanece naquilo que aprendeste. Porque sabeis de quem aprendeste. O genuíno, verdadeiro evangelho. Não cabe a você, não cabe a nós estarmos mudando. O evangelho de Cristo não muda. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta foi a palavra de Jesus. Então tudo passa, meus irmãos, tudo passa, mas a palavra que a nós foi dada, a palavra que a nós foi pregada, a palavra que foi o instrumento que nos levou ao conhecimento de Cristo, não passa. Aqueles irmãos estavam passando, estava rejeitando a palavra que haviam recebido. Eu gostaria de abrir um leque aqui, meus irmãos. William Reis, um comentarista bíblico, ele diz assim, que Paulo está falando de uma forma geral. Preste atenção. Que Paulo está falando de uma forma geral. Paulo está convencido de que os Gálatas, a quem estava escrevendo,
tinha recebido um chamado eficaz, aquele chamado transformador. Paulo está falando de um sentido geral. Paulo não está falando aqui, irmãos, numa possível perda de salvação. Não, aqueles irmãos eram salvos, agora está passando para outro evangelho, estão perdendo a salvação. Paulo não está ensinando isso. Paulo somente está falando, irmãos, como um homem que era, embora o texto seja inspirado, embora o texto seja uma fala de Deus, mas Paulo, o escritor humano, ele estava vendo a igreja no geral, aquilo que nós chamamos da igreja militante, ou da igreja visível. O que é isto? A igreja militante é esta, a igreja visível é esta. Então Paulo não estava fazendo a separação entre eleitos e não eleitos. Nós, irmãos, não temos o poder de dizer quem são os escolhidos, quem são salvos ou não são. Esta era a visão de Paulo. Ele estava falando no sentido geral. A igreja no todo. A igreja militante. A igreja militante é a igreja visível. É esta igreja que nós vemos. A igreja que você vê. Quando você vê um irmão lá na rua, na cidade, né? Começa a dizer, aquele irmão é da igreja presbiteriana, ou aquele irmão é da nossa igreja. Né? A igreja visível, a igreja militante, é aquela igreja que nós vemos. Quem está faltando hoje? O irmão Sérgio, estou vendo a esposa dele ali, o irmão Sérgio estava faltando. Né? O presbítero Vando está faltando. Quem mais? Outros irmãos. Então esta é a igreja visível. É a igreja que o homem vê. É aquela igreja que nós vemos. Então, Paulo, quando estava falando para esta igreja, para aqueles irmãos que estavam ali ouvindo, mas ele não estava falando no sentido genérico, que todos estavam. Porque naquela igreja havia a igreja triunfante. Havia a igreja dos eleitos. Havia a igreja invisível. Aquela igreja que somente Deus vê. Então, esta é aquele pensamento, é o que o William Reis fala, que Paulo fala no sentido geral. Na igreja, fala na igreja militante, na igreja visível. Porque a igreja invisível, que é a igreja dos eleitos, dos escolhidos, como nós falamos domingo na escola bíblica, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Estes não se deixam levar por ventos de doutrina. É aquilo que nós falamos na questão no quinto ponto dos 5 pontos do calvinismo, o quinto ponto que fala justamente sobre a perseverança dos santos. O que este ponto quer dizer é que os salvos em Cristo, os que fazem parte da igreja triunfante, os que fazem parte da igreja invisível, eles não se deixarão se levar por vento de doutrinas, porque eles são chamados, escolhidos, convencidos pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, e eles nunca negarão.
Você pode, estes que aí estão, irmãos, estes que perseverarão até o fim, eles são justamente aqueles que o seu nome está escrito no livro da vida. São estes que o Senhor chamou antes da formação, antes da criação do mundo. Então, para estes, não são qualquer coisa. Aliás, não é nada que venha sobre ele. Pode o mar subir, pode as coisas sufocarem, pode grandes tragédias venham acontecer, coisas que parecem ser insuportáveis, mas estes verdadeiros salvos, estes verdadeiros crentes, eles permanecerão. Então, quando Paulo fala dessa questão de que eles estão deixando outro evangelho, ele não está pregando sobre perda de salvação. Ele está falando do sentido geral, que aqueles irmãos ouviram o evangelho, por algum tempo aquele evangelho causou uma mudança na vida, mas quando eles ouviram as novidades, eles cederam. Mas ali naquela igreja da Galácia havia crentes fiéis ao Senhor. Então, meus irmãos, Paulo utiliza dois termos no final do versículo, quando ele diz assim, no versículo 6, que ele diz assim: admiram-me que estáis passando tão depressa para o outro, tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos quanto a esta expressão de Paulo, outro evangelho. O que nós poderíamos compreender por outro evangelho, ou por outro? Irmãos, para expressar essa palavra, a língua grega tem duas palavras. Uma palavra é heteros, e a outra palavra é allos, para a mesma palavra outro. Este outro aqui de Gálatas não é aquele outro lá de João capítulo 14, versículo 16. Sabe o que é que está lá em João capítulo 14, 16? É quando Jesus faz a promessa de outro Consolador. Quando ele diz assim: eu irei, mas rogarei ao Pai que mande outro Consolador. Esse outro Consolador que o apóstolo Paulo, que Jesus está dizendo, é o termo allos, que significa justamente, meus irmãos, justamente outro da mesma natureza, outro justamente sem distinção. Jesus era o Consolador, agora o Espírito vindo, o Espírito Santo, outro Consolador, seria que o Espírito é da mesma natureza de Jesus, do Filho de Deus. Então esta expressão, outro aqui de Gálatas, não é a expressão allos, que é justamente da mesma natureza, mas a palavra é justamente héteros, porque, irmãos, esta palavra se refere justamente à qualidade de algo que não é da mesma natureza. Então, quando Paulo está dizendo assim, está passando para o outro evangelho,
Ele não está querendo dizer que o motivo da saída dos irmãos do verdadeiro evangelho, eles estão indo para um outro evangelho da mesma natureza. Não, o evangelho pelo qual aqueles irmãos estavam passando era justamente o evangelho falso. Era aquele evangelho que dependia de sacrifícios. Era aquele evangelho que negava a suficiência do sacrifício de Cristo. Então esse outro aqui, não é que o evangelho que aqueles irmãos estavam mudando era da mesma espécie, da mesma natureza. Não. Era o heteros, ou seja, era o falsificado. Era o que não tinha Cristo como centro. Porque uma vez, meus irmãos, Cristo como centro, tudo à nossa volta são secundários. Quando Cristo está em nós, quando Cristo age no nosso coração, Ele se torna o centro. Então todas as demais são secundárias. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para a sua igreja. Ele é suficiente para você, salvo em Cristo Jesus. Então, este era o fato da decepção de Paulo. É como, em outras palavras, Paulo dissesse assim: como vocês deixam o evangelho, aquele que vocês conheceram, o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, o evangelho que exprime a vida de Cristo, o evangelho que tem todas as características de Cristo. Como é que vocês deixam para partir para outro que não tem base, que renega a Cristo, o autor e consumador da nossa fé? É como se Paulo dissesse para aqueles irmãos estas palavras. E aplicando para nós, irmãos, não esqueçam o verdadeiro evangelho. Não deixe o evangelho de Cristo, que trouxe vida para você. Quem sabe você pudesse fazer uma autoavaliação. O que seria você sem Cristo? Meus irmãos, algo muda no nosso interior. Algo que é inexplicável, a não ser a graça de Cristo em nós. Como pode entender um homem, uma mulher, um ser que vivia distanciado de Deus, não queria saber nada das coisas de Deus, as suas expressões eram das mais terríveis, mas agora, meus irmãos, este homem, ele foi moldado, esta mulher foi moldada. Somente o Evangelho de Cristo pode fazer isto. Há pessoas que recorrem a plásticas para mudar de forma exterior. Há pessoas que recorrem, irmãos, quem sabe, há muitas coisas que lá aí no mundo existe para querer parecer melhor. Faz yoga,
e faz muita coisa, mas o seu interior permanece da mesma forma. É somente a capa. É somente a capa. Mas o Evangelho de Cristo, ele transforma de dentro para fora. Ele vai lá no profundo do homem. Ele vai lá no interior, onde só o olhar de Deus vai. Ninguém vê. Ninguém vê. E o olhar do Senhor vai ali, ó, e faz uma mudança. E esta mudança que acontece no interior começa a externar. Você olha para a pessoa, você olha para aquele que passou a ter aquela vida transformada. E aí há esta mudança que somente o Evangelho de Cristo causa no homem pecador. Às vezes eu fico me perguntando, quem seria eu sem Cristo? Quem seria eu? Onde eu estaria nesse momento sem Cristo? Mas pela graça, você deve pensar, onde estaria eu hoje, se Cristo não tivesse me transformado? Você deve fazer essa pergunta. Cristo, ele te pegou pela mão e te formou e te firmou sobre uma rocha, sobre a rocha, no qual esta rocha é Ele mesmo. O salmista, no Salmo 40, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Isto é o versículo 1. No versículo seguinte, ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então o salmista, irmãos, expressa justamente isto, dizendo que o Senhor tirou ele de um lamaçal do pecado, de um tremendal de lama. É evidente que esta é uma expressão figurada. Paulo não estava na lama, literalmente falando. Paulo não estava literalmente dentro de um poço de lama. É uma linguagem figurada. Mas ele está falando que o pecado é como se fosse lama. E o que é que a lama faz? Suja. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele faz esta limpeza. Se não fosse Cristo, se não fosse Jesus, onde você estaria? Hoje você está aqui, porque Ele pegou você pela mão e te firmou os passos. Então, meus irmãos, não podemos, de alguma forma, melhor dizendo, de nenhuma forma, dar ouvidos a falsos ensinamentos, pois estes ensinamentos, diz o apóstolo Paulo,
que é justamente lhe perverter. E ele continua dizendo, meus irmãos, quem são estes? Versículo 7. Ele diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Neste versículo 7, quando ele diz assim, e não há outro, senão alguns, quando ele está se falando este outro, ele está se referindo ao Evangelho, não há outro Evangelho. Esse outro aqui do versículo 7 é justamente o termo alus, que é justamente o Evangelho genuíno, o Evangelho que é a mesma natureza, o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho. Ele diz, e não é outro Evangelho, quando ele diz, senão alguns que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, estes que lá estavam, eles estavam perturbando o bom andamento da igreja. E no nosso entendimento, no nosso contexto, a palavra perturbar significa justamente isso: agitar, tirar a paz, tirar a tranquilidade, lançar confusão. Então, alguns irmãos, algumas pessoas que estavam sendo infiltradas na igreja, estavam tirando a tranquilidade doutrinária da igreja. Estava causando ensinamento, causando tumulto, melhor dizendo, causando tumulto. Os ensinamentos anteriores, eles estavam substituindo pelos ritos da lei. Então estavam mudando, pervertendo e mudando o Evangelho de Cristo. E aqui é onde Paulo mostra para os irmãos que não se deve. Talvez, meus irmãos, nós venhamos entender que nós não temos sofrido isso. Talvez no nosso contexto de vida, aqui estamos, nós não temos sofrido. Mas em grandes centros, em grandes cidades, existem estas infiltrações. Me perdoe a citação, mas quando eu cheguei aqui em João Pessoa, nos anos... Aqui em João Pessoa não, aqui é Rio Tinto, não é isso? Quando eu cheguei em João Pessoa, no seminário, nos anos 2000, estava acontecendo um evento grandioso nas igrejas, umas inovações grandiosas no sentido negativo, um movimento chamado G12. Era um movimento que estragou muitas igrejas, dividiu muitas igrejas. E a filosofia deles, irmãos, era uma nova visão. E tinha os movimentos que as pessoas saíam
e se retiravam para determinado lugar, e lá acontecia uma renovação, uma nova aliança, coisas desse tipo, onde ensinava para as pessoas: não, nós temos que perdoar Deus. Meus irmãos, como um cristão cai num pensamento, me perdoe a expressão, numa onda dessa, que tem eu para perdoar Deus? Deus foi quem me perdoou. Deus foi quem te perdoou. Veja, meus irmãos, e isto levou ao estrago de muitas igrejas. A gente não pode deixar que coisas, pensamentos desse tipo, que acontecem de forma, parece até terra branda, até parece uma coisa boa. Olha a filosofia da paz, olha aquela coisa que nós já temos o príncipe da paz. Este é Jesus. Então era um evangelho apresentado, irmãos, que parecia ser, mas era justamente para perverter, para mudar, para tirar de foco aqueles que estavam caminhando na graça de Cristo. E para estes, o apóstolo Paulo dá um ensinamento. Vejamos no versículo 9, 8 e 9. Dá um conselho. Mas ainda, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além do que já recebestes, seja anátema. Meus irmãos, este é o conselho que Paulo deu para a igreja da Galácia. Ele diz que se ainda nós, ou seja, ele e os demais companheiros de missão, viesse a mudar. Aqui, meus irmãos, é justamente uma hipótese exagerada, principalmente quando ele, não pela causa de Paulo, não pela causa do pronome nós, mas é por causa quando ele diz, ou até mesmo um anjo vindo do céu e pregue outro evangelho, que vá além daquilo que foi pregado, se torna uma hipótese exagerada, extrema, por essa segunda afirmação. Mas ele também coloca, olha, se nós, eu e os nossos companheiros de missões que têm pregado aí, vos pregar outro evangelho, amaldiçoe, seja anátema. E ele diz assim, e ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja anátema, ignore, rejeite, amaldiçoe. Quando Paulo usa essa expressão, meus irmãos, vindo um anjo do céu, ele está dá a ideia não pelo fato do anjo, porque o anjo é um ser criado. Não é porque quando ele usa a expressão vindo do céu, ele está dizendo um anjo vindo da parte de Deus.
Aí é onde cria justamente a hipótese exagerada. Porque Deus não muda a sua palavra. Deus não muda, meus irmãos, o que Ele já revelou. Não há como ter nova revelação das Escrituras. Então, ele usa esses dois termos, nós ou anjo vindo do céu, para mostrar a impossibilidade de um novo evangelho, de uma nova revelação da palavra. Não há como. Não há como. Não há hipótese alguma, há caso que possa acontecer. Se vir um anjo, irmãos, a maioria das seitas que acontecem, criada aí, elas são criadas em cima de revelações, né? Os irmãos sabem isso. Não, olha, eu tive a revelação disto, eu tive a revelação daquilo, eu tive uma visão. Cuide-se, irmãos, nessa questão de visão. Cuide-se, meus irmãos, dessa questão de nova revelação. A vontade de Deus para você, para mim e para todos aqueles que atenderam o chamado de Cristo, a revelação já está aqui. Estudemos ela. Ela é justamente a direção, as diretrizes de Deus para mim e para você. Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, útil. Ela é útil. O apóstolo Paulo, para nós encerrarmos, escrevendo para Timóteo, os irmãos podem abrir, Timóteo capítulo 4, versículo 2 Timóteo, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 15, diz assim, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Então aqui está. Não busque nova revelação. Se você for buscar, você vai encontrar novos enganos. Não nova revelação. A revelação de Deus está aqui. Então, se alguém pregar, se o pastor Francisco um dia pregar um outro evangelho, que não seja este. Se um presbítero desta igreja pregar um outro evangelho, que não seja este. Se vindo alguém de fora e pregar outro evangelho que não seja este, amaldiçoe, ignore, não aceite, porque a palavra de Deus já está aqui. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça abrir o nosso entendimento, e que nós, meus irmãos, venhamos compreender não no intelecto, simplesmente, mas compreender no seu coração, no seu interior,
que o Evangelho de Cristo é único. O Evangelho de Cristo é insubstituível. O Evangelho de Cristo não precisa mudança. O Evangelho de Cristo não precisa de jeitinhos, de atrativos. O Evangelho de Cristo é único. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe aqueles também que nos seguem pelas redes sociais. Que essa palavra seja aplicada ao seu coração. Amém?